Olá, bem-vindos ao canal de estudos de redação para Enem, vestibular, concursos públicos e processos seletivos. Aula 8, coerência textual. Olá, aula passada vimos coesão textual. Coesão textual diz respeito à microestrutura de um texto, ou seja, aos procedimentos que estabelecem diversos tipos de relações entre os segmentos do texto, à medida que retomam elementos já apresentados e o faz progredir. Na aula passada também, você viu que há duas ordens ou duas categorias de mecanismos de coesão textual. Os mecanismos por substituição e os mecanismos por progressão. Veja este exemplo. A mulher saiu de casa sem guarda-chuva. Embora tivesse observado que o céu estava carregado de nuvens negras, ela não voltou para apanhar a proteção, mas teve sorte porque o sol apareceu logo. A tempestade esperada não veio. Veja que a mulher é recuperada pelo pronome ela. Guarda-chuva é recuperado pelo hiperônimo a proteção. A expressão o céu carregado de nuvens negras é recuperada pela tempestade esperada. Veja, portanto, que o texto é uma série de informações repetidas, articuladas por mecanismos de coesão progressivos. Embora, por exemplo, introduz a ideia de concessão, mas introduz a ideia de adversidade. Porque introduz a ideia de causa, logo a ideia de tempo. Desse modo, você pode ver que a microestrutura do texto está garantida. Garantir a microestrutura é uma forma também de garantir a coerência do texto, ou seja, a macroestrutura. A macroestrutura de um texto, ou a coerência, diz respeito à interpretabilidade, ou seja, à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, a inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e a capacidade de calcular o sentido dele. Então, toda vez que falamos em coerência textual, estamos falando em condições de interpretabilidade de um texto. Essas condições dependem de diversos fatores. Por exemplo, inadequações vocabulares, seleções lexicais inadequadas tornam o texto incoerente. O artista está no auge da fama, por exemplo, ao invés de o artista estar no auge da fama. O homem cumprimentou o amigo, em vez de o homem cumprimentou o amigo. Ou uso incorreto de conectivos. Está chovendo, mas devo usar capa. Aqui, nós utilizamos uma adversativa no lugar de uma conclusiva. Está chovendo, por isso devo usar capa. Embora você seja meu amigo, vou convidá-lo para minha festa. Aqui nós utilizamos uma concessiva em lugar de uma causal. Já que você é meu amigo, vou convidá-lo para a minha festa. As inadequações vocabulares ou o uso incorreto de conectivos, ou seja, problemas de coesão, podem interferir na coerência textual, nas condições de interpretabilidade de um texto. Mas, além disso, para que um texto seja interpretável, é necessário que pensemos nos elementos contextualizadores, muitas vezes elementos extralinguísticos. Por exemplo, quem produziu o texto? Por que o produziu? Quando produziu? De que se fala? Para quem se fala? Qual é a situação de comunicação de que participam os interlocutores? Veja este exemplo. Porco pega peixe no parque. Ora, se não soubermos a situação de comunicação em que se insere este texto, podemos achar que é uma briga estranha no jardim zoológico. No entanto, se soubermos que este texto está nas páginas esportivas de um jornal, então vamos saber que se trata de um jogo entre dois times de futebol.
temos de mobilizar conhecimentos extralinguísticos, por exemplo, que porco é o nome alternativo do Palmeiras, que peixe é o nome alternativo do time do Santos e que parque é o nome do estádio do Palmeiras. Também podemos saber que se porco pega peixe no parque, eu não poderia escrever, neste caso, peixe pega porco no parque, porque o time que tem o mando de jogo joga em casa e, portanto, geralmente é citado em primeiro lugar. Veja que temos de mobilizar, então, uma série de conhecimentos extralinguísticos para compreender o texto em sua situação de comunicação, para torná-lo interpretável. No entanto, é possível fazer uma autoavaliação de seus textos se você prestar atenção em 4 regras práticas para a manutenção da coerência textual, ou seja, 4 meta-regras. A primeira delas diz respeito exatamente à coesão. É a meta-regra da repetição. Um texto coerente deve ter elementos repetidos. Veja esse exemplo. Por um momento, a moça achou que estava sendo seguida. Assustada, ela apertou o passo, esperando chegar a um ponto mais iluminado da rua. Era noite alta e a garota sentia-se ameaçada. Veja agora este segundo caso. Por um momento, a moça achou que estava sendo seguida. Assustada, ela apertou o passo, esperando chegar a um ponto mais iluminado da rua. Era noite alta e a garota sentia-se ameaçada. A cara de mal a deixou em pânico e aumentou seu temor. Bem, até uma parte do texto temos elementos repetidos. A moça, ela, e até no final do texto. A cara de mal a deixou em pânico. O problema é que surge um elemento que não havia sido citado antes no texto. A cara de mal. A que se refere esse elemento? Como ele não foi citado antes, ficamos sem saber de que se trata. Houve a quebra da meta-regra de repetição, o que tornou o texto incoerente. Veja como este texto pode ser reescrito obedecendo à meta-regra da repetição. Por um momento, a moça achou que estava sendo seguida. Assustada, ela apertou o passo, esperando chegar a um ponto mais iluminado da rua. Era noite alta e a garota sentia-se ameaçada. De repente, passou por um poste em que havia a foto de um homem procurado estampado em um cartaz. A cara de mal a deixou em pânico e aumentou seu temor. Agora, o texto ganha coerência. Sabemos que a cara de mal refere-se à foto de um homem procurado estampada em um cartaz. Percebemos também que o fato de ela ter passado por um poste e visto o cartaz estampado nele ocorre logo após o fato de ela estar correndo assustada ou andando apressadamente assustada no meio da rua. Dessa maneira, por meio de mecanismos de coesão, esclarecemos para o leitor que não se tratam de coisas diferentes. Conseguimos manter a coerência do texto. Esta é a meta-regra da repetição. Se a primeira regra, ou meta-regra da repetição, diz que um texto não pode mudar rapidamente de curso sem avisar o leitor, nem um texto pode deixar de utilizar mecanismos de coesão para retomar o que foi dito antes, a segunda meta-regra da progressão diz que um texto deve ter informatividade, ou seja, deve renovar o suporte semântico. Veja o exemplo. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, nós, os seres humanos, estamos cada vez mais preocupados e pensando sobre as trágicas e desastrosas consequências maléficas que podem advir da utilização inadequada e incorreta dos recursos naturais de que dispomos neste nosso planeta e que são acessíveis a nós. Ora, este texto não diz muita coisa, além do fato de que devemos estar preocupados com a utilização adequada dos recursos naturais. Ponto.
Há uma série de expressões que apenas ocupam espaço. Hoje em dia, por exemplo, não há necessidade. Hoje já significa em dia, atualmente. Poderíamos utilizar este advérbio para substituir a expressão. Também não há necessidade de utilizar a expressão no mundo em que vivemos, haja vista que não vivemos em nenhum outro mundo além da Terra. Nós, os seres humanos, também é uma expressão que não precisa ser utilizada, afinal de contas, nós só escrevemos para seres humanos, pelo menos por enquanto. Estamos cada vez mais preocupados e pensando. Ora, se estamos preocupados, estamos pensando. Se estamos pensando, estamos preocupados. Devemos escolher apenas uma expressão. Trágicas, desastrosas e maléficas consequências são expressões que significam basicamente a mesma coisa. E, portanto, você pode escolher usar apenas uma delas. Utilização inadequada, incorreta. Ora, a utilização inadequada já é a utilização incorreta. Dos recursos naturais de que dispomos, sim, não poderíamos utilizar inadequado ou incorretamente recursos naturais de que não dispomos, ainda mais de que não dispomos neste nosso planeta. Só dispomos de recursos naturais neste planeta, e se dispomos, eles são acessíveis a nós. Enfim, o texto em questão ganharia progressão se ficasse desse jeito. Atualmente, estamos cada vez mais preocupados com as trágicas consequências que podem advir da utilização inadequada dos recursos naturais. Bom, a partir daqui, o escritor deve se preocupar em ter novas ideias e continuar essas ideias, não se esquecendo de conectá-las às ideias anteriores, utilizando também mecanismos de progressão e de substituição. Portanto, você percebeu que um texto pode ter repetição, mas nem por isso terá progressão. A tautologia é uma forma de se quebrar a progressão, ou seja, explicar a coisa pela coisa. Um carro é um carro, a vida é dura porque não é mole. Veja uma piada tautológica. A primeira regra do clube de tautologia é a primeira regra do clube de tautologia. Além da tautologia, outros elementos podem gerar problemas de progressão em seu texto. Expressões retificadoras ou explicativas em excesso, ou seja, quer dizer, isto é, não significa que você não deva usá-las, mas deve usá-las sempre que necessário, não abundantemente. Excesso de perguntas. Num texto sobre sistemas de governo, ao invés de perguntar o que significa democracia, é bom que o produtor já defina o que ele entende por democracia e, se for o caso, problematize alguma coisa sobre a democracia. Expressões pleonásticas. O documento segue junto com o relatório. Ora, alguma coisa que está junta já está com. Alguma coisa que está com já está junto a outra coisa. Ora, alguma coisa que está junto já está com. E alguma coisa que está com já está junto a alguma coisa. Portanto, o documento segue com o relatório. Há 2 dias atrás, no caso do A com H, significa tempo passado e, portanto, não é necessário colocar há 2 anos ou há 2 dias atrás. 10 horas da manhã, em correspondências comerciais, por exemplo, não é aconselhável usar 10 horas da noite, e sim 22 horas. Portanto, 10 horas da manhã torna-se uma expressão pleonástica. Perífrases que não sejam funcionais, o chefe do país pelo presidente, a cidade de luz por Paris. É claro que, às vezes, podemos utilizar perífrases em textos para expressar juízo de valor, mas elas devem ser funcionais e utilizadas com parcimônia. A terceira regra é a meta-regra da não contradição.
Texto coerente não pode contradizer o que disse antes ou o que ficou pressuposto. Veja esse exemplo. A grande imprensa veicula informações que suprem muitas carências dos indivíduos. Ela é responsável pela grande confusão em que a sociedade vive. Ora, no primeiro momento, o produtor do texto fala bem da imprensa. Num segundo momento, ele fala mal da imprensa. Para eliminarmos o problema de contradição desse texto, poderíamos utilizar a seguinte estrutura. Se a grande imprensa é importante porque veicula informações que suprem muitas carências dos indivíduos, por outro lado, ela é, às vezes, responsável pela grande confusão em que a sociedade vive. Isso porque os fatos são veiculados, em muitos casos, de forma superficial. Veja que colocamos aqui uma série de informações que sinalizam para o leitor que estamos falando de duas perspectivas do mesmo problema. Perceba, então, que, neste caso, a utilização de mecanismos de coesão, de conectivos, torna o texto um texto livre de contradições, um texto coerente, portanto. Finalmente, a meta-regra da relação. O conteúdo de um texto deve estar adequado ao mundo real. Por exemplo, na conclusão de uma redação sobre a violência, alguém escreve assim: para acabar com a violência, todos deveríamos nos conscientizar de que a paz é o melhor remédio. Ora, é uma solução um tanto quanto utópica, que não condiz com a realidade. Você pode também quebrar a meta-regra de relação cometendo erros, como, por exemplo, Nova York, a capital dos Estados Unidos. Nova York é uma grande cidade norte-americana, mas a capital dos Estados Unidos é Washington. Ou dizer que a União Europeia é um país, quando a União Europeia é um conjunto de países. Toda vez que você escrever um texto, verifique se você não está colocando ali coisas exageradas ou elementos que não condizem com a realidade. Este texto mostra a interdependência entre os conceitos. Aqui nós podemos ter coerência sem mecanismos de coesão explícitos. O que dá coerência ao texto é o título: luzes, som, convidados, alegria, trajes de gala, comida, bebida, dança. Todas essas palavras estão no campo semântico de uma festa e, portanto, é a partir do título que o texto adquire coerência. Mas veja bem, trata-se de um texto conotativo e, portanto, textos técnicos não devem utilizar esse tipo de procedimento, sob pena de ficarem incoerentes. Aliás, os textos literários muitas vezes ferem as regras de coesão justamente para conseguir construir um efeito de sentido. Veja este texto de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Trata-se de um poeta inventado por Fernando Pessoa que ainda não aprendeu a pensar e, portanto, expressa-se quase como uma criança, utilizando para isso de tautologias. Passa uma borboleta por diante de mim. Pela primeira vez no universo, eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento, assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor. Veja que neste outro texto literário, Camões também quebra a meta-regra da não contradição para construir um efeito de sentido, qual seja, mostrar como o sentimento amoroso é paradoxal. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Gostou? Então acompanhe as próximas aulas. Até lá, um abraço!